Meus prezados irmãos, minhas irmãs, que a paz grandiosa de Deus, que a paz de Jesus, que a paz dos espíritos, amigos, dirigentes e protetores desta casa de oração e trabalho, que a paz de todos eles possa recair individualmente sobre cada um de nós aqui presentes, espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Trago de Carpina, como sempre o faço, do Centro Espírita Amor e Caridade, um abraço amigo e fraterno para essa casa querida, que nos acolhe de forma continuada, nos acolhe com muito carinho, com muita amizade, e é sempre um prazer voltar aqui, estar em contato com vocês e conversarmos a respeito da querida doutrina espírita. Hoje me cabe a tarefa de conversar com vocês a respeito do capítulo 6º. Esse capítulo que vem nos trazer mensagens do Espírito de verdade. Se a gente pega o capítulo 6º, a gente vai se dar conta, a primeira mensagem ali colocada é sobre o jugo leve. Depois vem o Consolador prometido. Após o jugo leve, o Consolador prometido, nós vamos encontrar uma coletânea de instrução dos espíritos. O jugo leve foi tratado, depois foi relembrado a passagem, a chegada à terra do Consolador prometido, e depois os espíritos, através de instruções, muito importantes instruções, vai permeando o caminho para no item 8, que foi o que me foi pedido para analisar, eles nos trouxeram ali nesse item 8 o enfoque de duas importantes virtudes que nós devemos trabalhar. Mas analisava o capítulo e a gente observava a sequência pela qual ali foi colocado por Allan Kardec todas essas instruções. Em primeiro lugar, quando se trata do jugo leve, é aquela exortação de que seguirmos Jesus e fazê-lo de uma maneira tal, de forma consoante com aquilo que ele ensinou, fará com que, nas nossas vidas, nos nossos desafios, tenhamos uma energia, eu não diria suplementar, eu diria uma energia diferente, para que passemos por todos esses desafios de uma forma diferenciada. Porque com Jesus, nas nossas vidas, o fardo será suave e o jugo será leve. Muitos poderão pensar, e por quê? Aí eu me lembro de uma assertiva de uma palestrante espírita lá do Rio de Janeiro, Anete Guimarães, que certa feita, ela na faculdade, ela recebera um desafio dos colegas e também de um professor, porque, em sabendo que ela era espírita, quiseram que ela, de uma forma científica, ela provasse que havia consistência pelo lado científico dessa afirmativa. E ela diria, isso ela o faz em palestra, que ficou semanas a semanas pensando onde havia um encaixamento científico para essas palavras do Cristo. E ela conta que até colegas que eram profitentes das igrejas protestantes ou das igrejas evangélicas, quando havia, sempre estava a dizer, estamos torcendo que você encontre esse viés, que você encontre uma justificativa para esse desafio. E foi numa aula de farmacologia que ela, observando o que os medicamentos fazem nos nossos organismos, ela chegou à conclusão que determinados componentes, determinados remédios, eles tinham essa possibilidade de ativar no nosso sistema nervoso central determinadas, determinadas substâncias que ajudavam no nosso humor, no nosso otimismo. Então, ela fez um link. Bom, se há remédios que trazem essa possibilidade de atuar mexendo na nossa estrutura mental, a força energética que provém dos ensinamentos de Jesus faz com que passemos pelos desafios,
passemos pelas dificuldades de forma diferenciada. Porque o conteúdo, quando bem impregnado, quando a gente verdadeiramente entra em conexão com aquilo que a palavra do Cristo nos traz, a gente vai sentindo suavidade de passar de forma diferenciada pelos desafios. A energia que demanda da nossa própria mente, porque os nossos pensamentos são criadores, fazem com que passemos todos pelas dificuldades, mas o façamos de forma diferenciada. Depois, chegamos no Consolador Prometido, outro item do capítulo 6. E ao chegar nesse capítulo, aliás, nesse item, nós vamos nos lembrar daquelas palavras que foram ditas por Jesus. Ele já percebia o ambiente psicológico que dominava a mente dos seus discípulos. Ele já sentia, porque ele os preparava para a partida que se daria. E, em observando que eles já estavam mentalmente tristes pelas palavras que Jesus os conduzia nas suas informações, ele faz essa promessa conhecida de todos nós: se me amais, guardai os meus mandamentos, e nos tempos preditos e determinados eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador prometido. Esse Consolador ficará todo o tempo convosco. As pessoas não conhecem, mas vocês podem conhecê-lo, porque ele ficará o tempo todo convosco. Vai recordar o que eu dissera e vai acrescentar um pouco mais. Porque, na realidade, Jesus, por antecipação, ele sabia como o cristianismo, a partir do seu retorno ao mundo espiritual, ia ser conduzido. Ele tinha ciência desse fato. Mas ele não pudera dizer tudo, porque a mentalidade à época não captava, como até agora a gente percebe que pessoas há que ainda não conseguem abrir a sua mente para absorver, para aceitar. Há outras de uma mente tão fechada que sequer admitem a possibilidade de visualizar os ensinamentos de Jesus apresentados pela doutrina dos Espíritos. Era necessário que se sucederem épocas, que mudassem mentalidades, que novas experiências na área científica surgissem para que o Consolador chegasse. E ele chegou, conforme Jesus dissera e anunciara, nos tempos preditos e determinados, chegaria a terceira revelação, clareando tudo aquilo que lá atrás ele dissera e acrescentando mais. Ele falará na vida futura, mas não descrevera tal qual ela acontece. Viria o Espiritismo e acrescentaria esses dados através de páginas memoráveis, de médios também, que têm esse poder de nos trazer a credibilidade pelas ações como eles as orientam. Então, chegaria e o Consolador justamente iria mostrar à humanidade os desvios pelos quais, de forma, não diria apenas do esquecimento, mas até de forma premeditada, foi desvirtuado os ensinamentos do Cristo. É quando, no terceiro século, aparece um edito chamado Edito de Milão, e através desse edito, o que é que acontece? O cristianismo passou a ser uma religião oficial. Deixaram de perseguir os cristãos. Mas, por outro lado, se isso foi muito bom, porque diz o Espírito Emmanuel que a linguagem humana é pobre para descrever os sofrimentos que afligiam os cristãos, né? Por outro lado, se isso foi bom, porque os cristãos não eram mais perseguidos, mas introduziram no seio do cristianismo, nas igrejas cristãs, práticas que não se coadunavam com aquilo que Jesus ensinara. Então, chega o Consolador e vem nos mostrar a realidade, a restauração daquilo que ele dissera, acrescentando um pouco mais. Bom, dito isso, que são os 2 itens primeiros deste capítulo, nós vamos encontrar as mensagens das instruções dos Espíritos, e são memoráveis, Venho como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Venho como outrora. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande,
que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso no ser da humanidade. E disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Continua o Espírito de Verdade a falar. Mas, no bojo desse item, existe uma frase que é muito conhecida de todos nós. Espíritas, completem para mim. Amai-vos, espíritas, instruí-vos. No bojo desse item está essa informação. Mas existe algo antes que ele se manifestasse e assim nos fizesse essa exortação. Gente, prestemos atenção o que é que aconteceu. Ele disse, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente. Percebam, antes de ele dizer para os espíritas que nós devemos amar e nos instruir, ele demonstrou um sentimento que muitas vezes a gente não para analisar estas palavras desse parágrafo que eu estou tentando ressaltar. Ele observando a nossa ignorância, que ainda persiste na mente de muitos espíritas, ele tentou nos alertar que para que a gente, estando no céu, a gente não caísse nas trevas do erro, que a gente devia fazer duas coisas. Não foi solto, Sônia. Eu acho interessante quando a gente para, antes de fazer a exortação ao amar e ao instruir, ele justificou porque ele pedia. Não foi um pedido solto. Não foi. Estava por demais, movido por um sentimento de compaixão, para não deixar de dar esse alerta. Por quê? Esse alerta se fazia necessário, porque se estava diante, ou muitas vezes estamos diante de uma realidade, estamos vislumbrando uma realidade espiritual tão grande, tão benfazeja, tão equilibrada, e muitas vezes, infelizmente, esse livro foi apresentado à humanidade em 1863. E isso já pairava na mente do Espírito de Verdade algo que acontece na atualidade. Quantos de nós, muitas vezes, percebemos que a pessoa se filia às fileiras do Espiritismo? As verdades cristalinas são apresentadas. E, muitas vezes, pela falta de estudo, pela falta da assimilação, por um processo de maturidade que muitas vezes ainda não se faz na mente das criaturas, as pessoas preferem o erro, as verdades apresentadas pela doutrina. E há uma conexão muito grande. É preciso amar, é imperioso e inadiável que amemos. Mas é preciso instruir, porque a instrução ela alarga o nosso conhecimento, né? Faz-nos descortinar em todas as áreas do conhecimento, faz-nos ver a realidade de uma forma diversa. Então, é importante o conhecimento. É tão importante que eu sempre lembro uma citação que eu repetidas vezes o faço, quando Albert Schweitzer, ele recebeu uma convocação que na África Equatorial estava havendo a necessidade de pessoas que se voluntariassem para atender à miséria daquele povo que ali estava a sofrer com doenças. Ele se viu tocado. Esta é a obra da minha vida. Esta é a obra da minha vida. Mais inteligente, ele deu-se conta o que é que ele poderia fazer. Se na época ele se destacava, ele tocava órgão muito bem. Ele frequentava os teatros lá de uma cidade grande. Ele era respeitado como orador, só que o que é que ele iria fazer com a sua oratória? O que é que ele iria fazer tocando órgãos lá numa região sofrida e pobre?
Então, ele se decidiu por estudar medicina, especializou-se em doenças tropicais, e o que é que ele fez? Deixou os salões da Europa e foi lá para a África Equatorial dar assistência àquelas pessoas que estavam necessitadas. Então, o conhecimento é muito importante. É muito importante porque nos qualifica, nos dá possibilidades técnicas de, diante de determinadas situações, nós possamos agir, nós possamos trabalhar com equilíbrio, com determinação e de uma forma correta, diante dos fatos apresentados, que o conhecimento técnico nos habilita. Mas era preciso amar, né? E o Espírito de Verdade encaixou amar. Porque é o amor que dinamiza o conhecimento que a gente procurou, que a gente traz. Então, é imprescindível que amemos e que nos instruamos. Instruamos-nos na doutrina que estamos a praticar. Muito bem. Mas o Espírito de Verdade quis trazer mais. E aí ele traz a orientação que eu sempre, quando a leio, eu me enterneço. Pela beleza dessa assistência espiritual que muitas vezes nós recebemos e não nos damos conta. Porque ela é feita de uma forma tão perfeita. Aí muitos poderão dizer assim, mas eu não vejo. Mas o Espírito Emmanuel diz, a providência divina é a solicitude de Deus para com todas as criaturas. Significa que não existe nenhum de nós, que nós não somos pessoas que recebamos essa providência. Mas como ela aparece, há ainda indagação na mente de muitos. Muitas vezes a gente pede e não visualiza a resposta, porque nem sempre ela chega da forma como a desejamos, de uma forma verbal. Nem sempre. Ela não chega da maneira como nós gostaríamos que recebesse. Nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, naqueles momentos em que a gente pensa que não tem condições de agir, a providência de vida aparece nas nossas vidas, nos incentivando a continuar a luta. Nos momentos em que muitas vezes nós somos caluniados, injuriados, onde a providência divina? Ela aparece muitas vezes naquela fé que nos vitaliza, que não obstante tudo isso, nós devamos seguir. Aí chega o Espírito de Verdade nesse item 6 e diz, venho instruir-vos e consolar. Gente, há uma equipe de espíritos, tenhamos a certeza disso, comandada por essa falange do Espírito de Verdade. Venho instruir e consolar os pobres desertados. Venho dizer-lhes que elevem a vossa resignação ao nível das vossas provas. Ou seja, se a prova é rude, se a prova é demorada, se a prova muitas vezes nos faz derramar lágrimas e muito sofrer, qual é o apelo do Espírito de Verdade? Eleve a sua resignação ao nível das vossas provas. Chorai, o Espírito de Verdade diz, porque a lágrima ela foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Chorai. Deixai que as lágrimas tenham curso, se elas não são lágrimas de revolta, choremos. Aí continua ele a dizer, mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Esse outro parágrafo não é menos belo. Obreiros, traçai o vosso sulco, ou seja, trabalhemos. Nas tarefas que são afetas à nossa responsabilidade, trabalhemos. Traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. E eu, jardineiro divino, né? Mas vossas almas, porém, não estão esquecidas. Gente, é uma preocupação pelo destino de cada um de nós. Será que a gente já se deu conta dessa realidade? Percebamos, há um anjo de guarda, há um espírito protetor, aos espíritos familiares, aos amigos da doutrina que a gente serve, que estão conosco, a gente não está só. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Lá na frente, nós vamos encontrar o Espírito de Verdade a dizer, em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são amados meus. Gente, eu acho isso tão lindo, né? Aquela pessoa que está sofrendo,
que está passando por dificuldades, mas mesmo assim, ela tem a sensibilidade de captar o sofrimento das outras pessoas e está sempre disposta a ajudar, passamos a ser amados do Cristo. Aqueles que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Mas o Espírito de verdade prossegue. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que há de vos curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são filhos prediletos meus. É como Sônia dizia, é memorável a gente voltar e visitar no Evangelho esse capítulo. Mas depois de tudo isso, gente, que a gente recebeu a certeza que somos amparados, a certeza que as nossas almas elas recebem um trato especial. Para fechar essas informações, o Espírito de Verdade joga no item 8, aqui está, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. As pessoas que são humildes, elas abrem uma sintonia para a recepção da ajuda espiritual. Muitas vezes eu ficava me perguntar por que é que os suicidas, eles demoram mais num processo de assistência. Demoram um pouco mais. Gente, não é castigo. É porque simplesmente aquele que se suicida, ele se fecha mentalmente através de um processo. Sabemos, muitas vezes por depressão, outras tantas vezes por revolta, por não aceitação de uma realidade que ele acha que não poderia passar ou viver, ele se rebela. Então, ele se fecha vibratoriamente. E, ao se fechar vibratoriamente, a ajuda chega, mas ele não capta. Não capta. Quando a gente se fecha, a recepção de qualquer... Coloquemos o caso em nós próprios. Quando a gente se fecha, a recepção de qualquer orientação, a orientação está ali, mas você não quer receber. Eu conversava com uma amiga a respeito de uma mensagem de uma pessoa que ouvira, gostara, e gostaria de compartilhar com ela. Ela disse, nem mande que eu não abro. Nem mande que eu não abro. A linha de pensamento dela era dirigida para uma certa percepção da realidade, não obstante haver entre nós um vínculo de confiança que me permitiu dizer, veja esse vídeo. Ela disse, não vejo, nem mande. Então, há um fechamento, as pessoas orgulhosas, os espíritos orgulhosos, muitas vezes, a assistência espiritual é dada, mas não há uma captação, porque não há sintonia. Quem de vocês já leu o livro Nosso Lar? Depois de André Luiz muito sofrer no umbral, 8 anos de sofrimento no umbral, recordam quando ele foi assistido? Quem lembra? Quando foi que se deu a assistência? Quando ele, lembrando-se das orientações da mãe, resolveu orar. O campo mental se abriu, captou a orientação que ali chegou. Então, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, ele coloca um bálsamo. A providência divina é tão perfeita, que em todas as situações da vida, apesar das dificuldades surgirem, há sempre um bálsamo, que se expressa de formas várias. Quem já teve a oportunidade de ler o livro Ressurreição e Vida, médio Ivone do Amaral Pereira, tem um caso nesse livro chamado O Paralítico de Kiev. Um jovem orgulhoso, bonito, que frequentava a sociedade da Rússia, não casara, deixava atrás de si pessoas que desejavam consociar-se com ele. Resolveu ir participar da guerra da Crimeia, porque ele quis participar. Voltou da guerra, trazendo um processo artrítico que levou à paralisia.
nos membros inferiores. Tão orgulhoso era que ele não quis ser visto pelos seus pares, que compartilhavam com ele no seu meio social. Resolve ir para uma casa de fazenda, uma propriedade distante, porque lá quem era que ia vê-lo? As pessoas simples. E diante das pessoas simples, tudo bem, ele poderia lá chegar. A história é belíssima. Só essa história do paralítico de Kiev vale o livro. Mas um dia, de uma forma muito orgulhosa, ele trata mal o administrador da fazenda. E o filho do administrador da fazenda estava lá. Ninguém sequer tinha coragem de dizer: você está errado. Você está errado. Por quê? Porque ele era um homem orgulhoso. Aí a criança, vendo ele tratar mal o seu pai, teve a coragem de dizer: não é pelo fato dele ser paralítico que ele deva tratar mal o meu pai. Eu tenho um irmão em piores condições que ele, e eu nunca o vi levantar a voz contra ninguém. Gente, isso é um processo desencadeador. A governanta da casa tira porque temia uma reação dele. Depois, quando a gente lê a história, lá na frente é sua mãe, através do canal mediúnico, lhe diz: vali-me do pequenino Peter, pois só ele teve a coragem de dizer o que você precisava ouvir. Então, percebamos a ordenação do planejamento divino. Existem vozes através que a gente nem imagina que vem nos acordar. É o bálsamo da providência, a fim de que ninguém seja alertado para o cumprimento ou para a percepção das verdades espirituais. Aí há uma coisa muito interessante que o Espírito de Verdade nos passa aqui nesse item. Ele diz o seguinte: a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerra um ensinamento profundo. Percebamos, ele nos preparou lá atrás, no sentido de que as nossas dificuldades teriam a assistência daquelas almas, daqueles espíritos que estariam conosco na caminhada. Ele alertou que traria o remédio, ele era o remédio para as nossas dificuldades. Depois, nesse item 8, diz, olha, que Deus dá consolo àquelas pessoas humildes. Quer dizer, aquelas que se abrem para a captação da orientação espiritual. E aí ele nos orienta a prática dessas duas virtudes, devotamento e abnegação. Ao invés de, diz o Espírito de Verdade, a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores. Bem, eu acho que a gente já estava preparado, né? A gente já estava preparado para receber o quê? Diante das nossas dores, ao invés de reclamarmos delas, que a gente trouxesse para as nossas vidas a abnegação e devotamento. Porque essas duas virtudes, se nós trouxermos, serão uma prece contínua. Continua mais o Espírito de Verdade. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, sereis fortes. Porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito. Gente, é uma exortação a que sejamos devotados nos nossos deveres. Porque o dever cumprido, né, dará o que para as nossas almas? Os deveres, sereis fortes. O devotamento e a abnegação e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito. Muito bem. Aí o Espírito de Verdade fala o que é no dever. É uma palavra que não é muito simpática na mente de muitas pessoas, porque gostamos dos direitos, mas temos uma certa rejeição quando alguém nos convida à prática dos nossos deveres, né? O Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o dever é uma obrigação moral. E nós devemos ter para conosco mesmo e para com as outras criaturas. O dever é a lei da vida. Deve se manifestar nas mínimas como nas máximas coisas. O dever para nós deve começar na medida em que a gente não ameace a felicidade do outro.
E deve parar naquele sentido de que o outro não deva ameaçar a nossa felicidade. Não temos, repito eu, uma certa aceitação, quando não temos maturidade, de aceitar os nossos deveres. Nós temos os deveres profissionais, os deveres sociais, os deveres políticos, os deveres familiares. Mas esses, geralmente, porque existe sanção, existe punição quando a gente não os cumpre, a gente se alerta no sentido de cumpri-los. Mas os deveres morais, diz o Espírito Lázaro, o que é que acontece com eles? Eles se passam no íntimo da nossa consciência. Não recebe aplauso quando a gente faz algo bem feito. Porque as pessoas não estão prontas para aplaudir. Já notaram? É muito raro. São muito raros os aplausos. E as coisas erradas que venhamos a fazer, por outro lado, não tem reprimenda, porque tudo se passa no nosso processo da consciência. É? E aí nós precisamos entender que não existe abnegação, nem existe devotamento, se a gente não cumprir os deveres. Porque os deveres, quando cumpridos, eles se vestem de qualidades, das qualidades de pessoas devotadas, abnegadas, ou de pessoas que os cumprem apenas exteriormente. O convite da doutrina é para que a gente execute bem, de uma forma abnegada e devotada, os nossos deveres. Porque isso, sim, representa uma prece de forma contínua. E como fazê-lo? Gente, aí é uma outra palavra que também há uma certa rejeição por parte das pessoas na sociedade, de modo geral. Para que a gente cumpra o dever, entenda o valor do dever, realizado com devotamento e abnegação, a gente deve procurar se disciplinar. Disciplina de orar é importante, disciplina no comer é importante, disciplina no dormir é importante, mas disciplinar hábitos e pensamentos. André Luiz, com muita propriedade, ele diria que a disciplina antecede a espontaneidade. Hoje, moralmente, você é convidado a praticar um dever. Embora você não aceite bem a prática daquele dever, mas pela disciplina que você se impõe, porque reconheces o espírito pela sua transformação moral, né? Pelos esforços que façamos no sentido de domar as nossas más inclinações. Então, nós sentimos que a disciplina deve fazer parte da nossa vida. Não é? Através da disciplina, eu vou fazendo algo que não há uma adesão total minha, mas de tanto fazê-lo, incorporamos esse hábito. E espontaneamente a gente vai se perceber que está a fazê-lo. Mas o ideal, que o Espírito de verdade diz, é que façamos com abnegação e devotamento. Quando a gente estuda a questão, se a gente olha assim de longe, a gente talvez não saiba fazer a distinção entre devotamento e abnegação. Existe entre essas duas palavras algo que é comum. O que é comum? No devotamento, há uma direção, na abnegação também. Eu me devoto a algo que eu estou a realizar. O abnegado, ele o faz visando também, a direção é outra pessoa. No devotamento, existe intensidade. Uma pessoa devotada à causa espírita, ela não só serve no dia que ela tem vontade, no dia que está tudo bom, no dia que está tudo dá certo. Não. A pessoa devotada, como é que ela serve? Ela serve sempre. Ela serve porque sabe que no contexto onde ela foi convidada a trabalhar, ou ela se inseriu, se ela falta, a espiritualidade passa a não contar com ela, porque ela falta, ela não tem intensidade naquilo que ela está a fazer. Então, no devotamento existe direção, fazemos em relação a alguém, na abnegação também. A intensidade, a pessoa devotada o faz sempre, o abnegado também.
Outra coisa semelhante, existe perseverança no esforço. Para a gente se devotar a algo, muitas vezes a gente se sacrifica a si próprio. Mas a causa está maior do que os meus interesses. Então, qual é a diferença? A diferença foi demarcada por Allan Kardec, na Revista Espírita, em março de 1860, onde ele traz o exemplo de uma senhora, era médium, curadora, Désirée Goudou, e essa médium, ela recebera, ou ela teria a habilidade da recepção de remédios para ela exercitar a sua mediunidade de cura. E ela, ao fazê-lo, descreve Allan Kardec na Revista Espírita. Ela fazia com delicadeza, ela fazia com jovialidade, fazia com alegria e fazia com muita fé. O perfil dessa médium curadora se encaixava nesses atributos de Allan Kardec. Ela o fazia de forma em que ela se engajava na tarefa. Ela apenas não cumpria a tarefa. Vou dar um exemplo bem rápido. Muitas vezes você hospeda alguém em sua casa. E você, por um hábito de educação, você resolve levar essa pessoa ao aeroporto ou à rodoviária. Você vai dirigindo o carro, mas você diz, se eu não estivesse aqui, eu estaria fazendo outra coisa. Tem devotamento? Não. Tem o verniz da gentileza. O devotado não, ele se entrega à tarefa. E a faz de uma forma diferenciada. E a faz. Então, Allan Kardec diz que ela cumpria a sua tarefa dessa maneira. Ela colocava amor, ela colocava confiança, passava isso para as pessoas recebiam a medicação que ela manipulava de acordo com a orientação mediúnica, e muitas vezes ela aplicava determinados remédios em feridas até um pouco assim, mal cheirosas, mas ela fazia bem. Antes dela ser médium curadora, ela procurava assistir as pessoas, dando um pouco da sua ajuda, confeccionando enxovais para bebês, ajudando crianças carentes. Março de 1860, essa descrição de Allan Kardec mostrando uma atitude devotada de uma médium curadora. A senhora, repitamos o nome, Désirée Goudou. Aí ele conta, em maio de 1866, um caso de devotamento. Era um médico chamado Dr. Caillet. Esse médico, já idoso, tratava as pessoas muito bem. Na localidade onde ele morava, no sul da França, aconteceu uma epidemia de cólera. Não obstante a gravidade da epidemia, ele ia à casa dos seus pacientes, sentava junto com eles à cama, depois seria acometido pela doença. Mas, nesse seu ato, que eu não vou chamá-lo, eu vou fazer a demarcação da diferença do devotamento para a abnegação, ele sacrificava a própria vida. A diferença que há entre o devotamento e a abnegação é que a abnegação é um passo além. Você começa... Primeiro, a gente começa não gostando muito da tarefa que está a fazer. Mas, disciplinarmente, a gente incorpora na nossa realidade a realização de uma tarefa. Porque, como espíritas que nós somos, estudiosos da doutrina que somos, nós sabemos que não dá mais para a gente ficar sem fazer nada. Não dá mais, do ponto de vista do crescimento espiritual. Gente, é muito importante o que vocês agora estão a fazer. Vir ao centro, tomar o passe, assistir às palestras, mas é preciso dar um salto além. Um salto além. Então, Allan Kardec demarcaria a diferença. Na abnegação, a sua vida, o seu interesse da preservação da sua vida é menor do que ajudar a preservar a vida dos outros. Ele salvou 800 doentes e, com isso, ajudou muitas famílias. Também ele falaria a respeito do comportamento de espíritas espanhóis, onde ele dizia que tinha um grande contingente de espíritas na Espanha, que eram sinceros,
que eram dedicados, eram devotados e abnegados à causa espírita. Então, ele demarca, não é, a diferença entre a abnegação e o devotamento. Poderíamos alinhar uma série de fatos para que a gente saísse hoje daqui, pelo menos, levando essa mensagem. Como eu estou cumprindo os meus deveres? Como eu estou? É muito comum a gente ficar observando como os outros estão a cumprir. Já observaram que isso é uma realidade? A gente analisa, a gente critica, mas como nós estamos realizando os nossos deveres? Que tipo de envolvimento eu coloco naquilo que eu estou a fazer? Quantas mães, no exercício da maternidade, elas são abnegadas nas suas funções. Passos Lírio era um articulista da revista Reformador. Em maio de 2002, ele escreveu um artigo que foi publicado na revista, onde ele fala de um caso belíssimo de uma mãe. Ela estava morando na Armênia, cidade de Leninakan. Estava na casa de uma irmã, quando aconteceu um terremoto que vitimou 25 mil pessoas. 25 mil pessoas foram vítimas desse terremoto. Ela ficou presa. Ela, de 26 anos, Suzane Petrocian, e sua filhinha de 6 anos, chamada Gaianei. A temperatura muito baixa. Ela ficou presa entre uma laje, onde ela tinha os movimentos muito limitados. Ela estava na cozinha da casa da irmã. E a meninazinha junto dela, sua filha, dizia: mamãe, eu estou com sede. Eu estou com muita sede. E Suzane não sabia como achar algo para sua criança beber. Mas Suzane, com aquele sentimento de abnegação que ela pensava, embora eu não salve minha vida, eu salve a da minha filha, a abnegação faz a pessoa se mover por aí, ela resolveu ir, com muita dificuldade, pegar um copo, aliás, um vidro, onde tinha uma compota, ali dentro ela quebra o vidro e, com o vidro quebrado, ela corta o polegar e ali ela começa, apesar da dificuldade da temperatura, ela começa a espremer para que o sangue consiga alimentar sua filha. Mas a menininha dizia: mamãe, eu quero mais, eu quero mais. E ela saiu fazendo outros rasgos na mão para que a criança, através do seu sangue, pudesse ser alimentada. 8 dias passaram ali, naquela situação, e a criança e ela foram resgatadas, graças ao amor de uma mãe abnegada. Mas se a gente ainda não tem a capacidade de fazer como Suzane faz, lembremos-nos de tantos outros atos que a gente começa pelo devotamento e pode chegar um dia à abnegação. Vamos trazer um caso de devotamento, uma senhora que tinha um filhinho que estava prestes a morrer. E o menino perguntava a ela: mamãe, quantos dias eu tenho de vida? 5, meu filho, 5 dias. A chorar, ela dizia: 5 dias. O menino queria ser bombeiro. E ele via: a mamãe não vai dar para eu ser bombeiro. Ela liga para um comandante, um corpo de bombeiros, e diz: olha, comandante, quem está a falar? Ele: sou comandante. Aí ela disse: olha, eu gostaria de lhe pedir algo, meu filho está a morrer. Tem apenas 5 dias de vida. E ele tinha um sonho de ser bombeiro, e ele está vendo que esse sonho não vai ser concretizado. Será que o senhor poderia mandar alguém da corporação vestido para que ele fosse visitado? Do outro lado da linha, o comandante diz: senhora, eu posso fazer um pouco mais. Eu posso fazer um pouco mais. Essa frase, pronunciada, eu escutei essa narrativa através de Valdo Pereira Franco, ele dava muita ênfase. Senhora, eu posso fazer um pouco mais. Diga a seu filho que não morra até quarta-feira da semana seguinte. Nós vamos diplomar uma nova turma. E aí, diga as medidas dele, vamos confeccionar uma roupa para que ele se vista com o traje de bombeiro. Quarta-feira seguinte, o menino foi lá. 5 dias, ele
participou da formatura daquela turma. Houve um telefonema que dizia que havia necessidade do grupo se dirigir para apagar um incêndio. Percebeu que as proporções não eram tão grandes. Bombeiro Bill, vamos lá para a sua primeira tarefa. Participou daquele ato. 5 dias após, ele entra em coma. A mãe liga, diz: eu gostaria que alguém viesse para fazer as despedidas dele. E a resposta do outro lado da linha, qual era? Senhora, eu posso fazer um pouco mais. Imaginemos se a gente incorpora isso nas nossas vidas, né? A gente vai deixar de ser meros executores de tarefas. Seremos pessoas que acrescentaremos ao contexto onde a gente esteja a viver algo diferenciado, e a sociedade está pedindo, os tempos estão a pedir, atitudes mais determinadas, posições mais equilibradas com a crença que já se nos visita. Muito bem, lá eles foram, e o comandante em pessoa também o foi. Disse: Bombeiro Bill, quando você chegar lá em cima, diga ao nosso comandante, diga para ele, a sua tarefa é essa, dizer que aqui na Terra nós continuaremos a exercitar as nossas tarefas. Vá em paz. E o Bombeiro Bill voltou para o mundo espiritual, tendo a oportunidade de viver uma experiência que jamais vivera ou viveria se não tivesse alguém disposto a dimensionar as suas atitudes, não apenas as limitando àquelas funções burocráticas da direção de um comando. Por quê? Porque ele acreditava na realidade da necessidade de fazermos, onde quer que estejamos, realizando qualquer tarefa, porque o dever ele aparece nas ínfimas como nas maiores coisas, dando um pouco mais. Um pouco mais. Quem era ele? Qual era a religião que ele professava? Diz o artigo. Não importa, não importa. Isso foi publicado na revista Presença Espírita. Não importa a religião. Se era budista, se era católico, se era espírita. O que importava, diria o artigo, é que ele deu, na sua trajetória profissional, um pouco mais. Então, é o apelo final do Espírito de Verdade nesse capítulo 6. Vistamos as nossas ações com devotamento. Com devotamento, busquemos a realidade das pessoas que nos cercam, as realidades da casa que eu frequento, da realidade da casa onde eu trabalho. Vale a pena investir no bem. Vale a pena não apenas ser um estudioso da doutrina, um frequentador das suas reuniões. Vale a pena trabalhar. Porque nas mais difíceis situações, nós vamos encontrar, não é, o apoio dessa equipe espiritual voltada, direcionada a trabalhar para o bem com Jesus. Poderíamos falar também do devotamento de Allan Kardec. Devotamento não. Corrijamos. A abnegação. Porque o Espírito de Verdade lhe disse, a sua tarefa, se você não a executar, você vai viver mais, você vai ter mais saúde. E ele, em resposta, eu estou pronto. Porque a pessoa abnegada, tal qual o soldado vai para a batalha, sabe que vai morrer, mas isso faz parte da sua atividade profissional. A pessoa abnegada vai sempre mais longe, como Jesus também. O exemplo maior de abnegação, o Espírito Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, diz, o maior exemplo de abnegação que o mundo já conheceu foi Jesus, né? Poderia ser poupado daquela cruz, se quisesse. Mas ele, por amor, e para nos deixar o exemplo, ele coroa a sua vida com o ensinamento da sua abnegação. Então, o Espírito Emmanuel diz, ninguém sabe se existe virtude nos prisioneiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao seu bem-estar próprio, procura, acima de tudo, o bem para todos. Aí conclui o Espírito Emmanuel. Se podes exigir, na função que tu realizas, se tu podes exigir e não exiges, porque tu tens insensibilidade de fazê-lo, não a nível de autoritarismo. Se podes exigir e não exiges,
se podes pedir e não pedes, se podes complicar pela função que tu exerce, muitas vezes é hierarquicamente superior à de outrem, se podes fazer isso e tu não fazes, se podes parar de servir, mas prossegues servindo, tu conquistarás o teu justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros, porque sempre queremos que o outro faça mais, né? Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou de que maneira, à força dos seus próprios exemplos, que a melhoria do mundo começa a partir de cada um de nós. Então, não nos despreocupemos a respeito dessas duas virtudes. Não esqueçamos que elas são necessárias. Não nos esqueçamos. Não te despreocupes, assim, da abnegação dentro da tua própria vida, a fim de que possas auxiliar a vida das outras pessoas que estão ao teu redor. Muita paz para todos.